Seja pela via parlamentar, seja pela via judicial, é imperioso que se cumpra a lei e é urgente a instauração dessa CPI do INSS para investigar a ladroagem dos sindicatos que roubaram bilhões de reais de aposentados vulneráveis graças à negligência ou, quem sabe, à conivência do governo Lula e dos seus apaniguados. Como nós estamos tratando do tipo mais baixo de corrupção já praticado na história, essa pauta requer um pouco de contexto e hoje eu vou tratar da origem de tudo isso, do ovo da serpente. Manchete aqui da semana passada desta emissora. Congresso flexibilizou regra que restringia esquema no INSS. O primeiro movimento ocorreu em 2019 e o segundo no ano de 2022. O que aconteceu, pessoal? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao tomar ciência das recorrentes fraudes praticadas por sindicatos, por associações, promulgou a medida provisória 871, obrigando essas entidades a renovarem anualmente a autorização dos seus aposentados para descontos associativos. Contudo, como eu disse, em 2019 e 2022, o Congresso modificou a norma, chegando ao cúmulo de dispensar totalmente a obrigação de revalidar as autorizações dos aposentados. À época, os petistas espernearam, se esgoelaram e defenderam com unhas e dentes os interesses da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Aspas para o deputado gaúcho petista Marcon, lá em 2019. Por isso que nós do PT somos contra e vamos votar não a essa proposta, porque isso vem para esculhambar a previdência do nosso agricultor, vem para perseguir o nosso sindicato dos trabalhadores rurais. Fecha aspas. Acontece que, a se confirmarem as suspeitas, o tal sindicato está mais para uma organização criminosa especializada em lesar idosos vulneráveis. Folha de São Paulo, 28 de abril. Polícia Federal aponta indícios de fraude e lavagem de dinheiro pela CONTAG, que descontou 2 bilhões de aposentados do INSS. Vocês querem mais manifestações aí de petistas na tribuna? Então, vamos lá. Deputado Ayrton Faleiro, do Pará. Aspas. Reconhecemos que o entendimento que a CONTAG construiu aqui com alguns partidos representa um avanço também. Avanço? Só se for avanço no bolso de idosos, no bolso de doentes, no bolso dos vulneráveis. Aspas agora para o relatório da CGU sobre os crimes praticados pelo sindicato defendido com foice e martelo pelos petistas lá no Congresso. A CGU identificou 19 municípios com 60% ou mais de aposentados que possuem descontos de mensalidades associativas localizados principalmente no interior de estados nordestinos, com predominância do Maranhão e do Piauí. Pessoal, Maranhão, Piauí estão entre os estados brasileiros com pior índice de desenvolvimento humano. Então o que a gente está falando? A gente está falando aqui de bolsões de extrema pobreza. Essas são as vítimas preferenciais do sindicalismo lulopetista. Segue a CGU. Nesses municípios em que houve grande concentração de incidência de descontos associativos, a maior parte dos descontos beneficiou, adivinhem quem? A CONTAG. Em alguns casos, 84%, em alguns casos, 89%, em alguns casos, 91%. Então, por que a instauração dessa CPI, dessa investigação parlamentar, é tão urgente? Vamos lá. Porque o PT, o partido do governo, é historicamente ligado à CONTAG, maior fraudadora do INSS nesse esquema. Porque os parlamentares petistas atuaram em defesa dos interesses da CONTAG, viabilizando aí uma roubalheira de bilhões. Porque o governo petista soube, já no seu primeiro ano, da explosão de fraudes do INSS e o Lula ainda se recusa a afastar o seu ministro da Previdência. Porque quando a imprensa procurou dados via lei de acesso à informação, o governo Lula se recusou a fornecê-los por vários meses. E foi a imprensa que apurou, foi a imprensa que denunciou o caso um ano antes da CGU e da Polícia Federal, mostrando a relutância do governo em resolver e endereçar o problema. E, finalmente, porque um dos sindicatos com maior aumento de faturamento no período das fraudes tem um irmão do Lula como dirigente. E, segundo a entrevista do chefe da Polícia Federal, o irmão do Lula e a sua entidade, eles não estão sob investigação policial. Mas espera aí que eu esqueci aqui a cereja vermelha do bolo roubado. A CPI
precisa ser instaurada, porque além da ligação do PT, o partido do governo, com as entidades suspeitas, há um possível conflito de interesse entre investigadores e investigados. Manchete do Metrópolis, do mesmo jornalista que denunciou o escândalo lá em 2024. Entidade-alvo da Polícia Federal por fraude no INSS contratou filho do ministro da Justiça, Lewandowski, por nada menos do que R$600 mil. Ou seja, Basília, talvez a estrutura de fiscalização e de investigação do governo esteja tão comprometida que, assim como no caso do Mensalão, a mobilização das forças políticas se faça absolutamente necessária.